A partir de agora, aqui na Nova Difusora, podcast Mara Descomplica. Um bate-papo descontraído sobre organização financeira, endividamento, investimentos e até microempreendedorismo, sem utilizar o economês. Podcast Mara Descomplica. Boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas. O podcast Mara Descomplica está começando e eu, Mara Bernardes, tenho o prazer de estar aqui na Rádio Nova Difusora com duas pessoas extremamente competentes e que sabem tudo sobre o nosso assunto de hoje. Você ainda não sabe o que fazer para acumular dinheiro para a sua aposentadoria? Mesmo que você tenha 18 anos, começa a pensar nisso, porque olha, eu já estou quase chegando aos 60 e voou, já chegou. E hoje eu estou aqui com o Danilo Silva, educador financeiro, especialista em investimentos, e ele também vai falar para a gente sobre esse assunto. Obrigada, Danilo, por estar aqui com a gente. Obrigado, Mara, é um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigada. E o Rafael Cremaschi, nós trabalhamos juntos, já nos conhecemos há mais de 20 anos, e ele também manda super bem em investimentos. Obrigada, Rafael. Boa tarde, eu que agradeço estar aqui. E se vocês quiserem fazer perguntas, comentários, estamos no YouTube, aproveita, entra lá, se inscreve, dá o joinha, que para mim é bom, e mande perguntas pelo WhatsApp 11 97677 4826 ou pelo telefone 11 4624 7511. Participa aqui com a gente. E eu vou começar perguntando, Rafa e Danilo, qual é o melhor investimento para quando a gente está velhinho? Manda, Rafa. Vou jogar pro Rafa. Legal, vamos Não, lá. porque assim, quando a pessoa contrata a gente para fazer mentoria, fazer indicação, que é o melhor investimento, estou fazendo a mesma pergunta. Verdade. Mas já aposentado, né? Vamos lá. Não, acho que, brincadeiras à parte, o melhor investimento é viajar, viu, galera? Muito bom. Não, brincadeiras à parte, assim, acho que sim, a gente tem que aproveitar a vida, guardar dinheiro para aproveitar, e viagem, eu não tenho dúvida que é um dos melhores investimentos, mas a gente está aqui para falar de investimentos financeiros, né? Isso. Na fase, eu acredito que assim, na fase de aposentadoria, a gente tem que buscar investimentos mais seguros, né? Que vai te garantir ali a sua sobrevivência, né? Você pode pegar a qualquer momento a liquidez, né, Danilo? A responsabilidade aumenta tendo um colega aqui, né? Engraçado. Não, mas cada um tem uma opinião, né? Sim, eu vou sim. dar a minha também. Boa. Então, vamos dizer que a gente está na fase de consumo, né, desse patrimônio. Então, a gente tem mais que proteger o patrimônio para que você tenha dinheiro para fazer suas necessidades ali do dia a dia. Se caber uma viagem, ótimo, se não, pelo menos para passar um mês ali tranquilo, né? Então, buscaria investimentos, o Tesouro Selic, uns fundos mais pós, sem correr grandes riscos, né? Para não ter surpresa ali com o dinheirinho, né? E você, Danilo? Na mesma linha, né? Então, tá na aposentadoria, risco zero, assim, praticamente, né? Então, você não pode brincar com dinheiro. Então, eu iria mais pro Tesouro Selic também, que eu gosto muito dos títulos do Tesouro Direto. Talvez um CDB com liquidez diária, que ofereça uma boa rentabilidade, mas tem que olhar bastante o banco. Hoje em dia tem muitos bancos por aí, então tem que olhar, né, a saúde financeira da instituição. Mas já está aposentado, já está na hora, na aposentadoria ali, não pode brincar com dinheiro. Exato. Agora, para você que é jovem e está pensando na aposentadoria, eu costumo dividir os investimentos em 3 partes. Primeiro, reserva de emergência, aquele dinheiro que você precisa para o dia a dia, quebrou o carro, quebrou a geladeira. Depois, eu já vou para o terceiro ponto, que é a aposentadoria, mesmo para quem tem 18 anos. E é aí que a gente vai falar hoje. E o meio, que
que são sonhos, viagem, reformar casa, trocar de carro, fazer um curso no exterior, ou fazer uma viagem, né? A gente veio no caminho só falando de viagem, Danilo. Verdade. Isso que eu falei da Quem viagem. vê pensa que a gente viaja todo ano, né? 3 viagens por 3 ano, viagens né? por ano. E aí, indo para esse terceiro foco, eu costumo dizer para os meus clientes, para os meus mentorados, e para quem não me segue, vai lá, @maradescomplica, e os meninos já vão dar o Instagram deles. Eu acho que a gente pode dividir assim: planos de previdência privada, compra de ações de empresas que estão na Bolsa de Valores, né? Que tem Bons pagamentos de dividendos, né? bons pagamentos de dividendos, ações, previdência privada, fundos imobiliários, ter o INSS, que aí vira uma polêmica e a gente vai falar disso também, e continuar trabalhando. Porque se a cabeça não funciona, a gente envelhece mais rápido, né? Sim. Perfeito. Vamos lá, Rafa. Previdência privada. Previdência privada, assim, bom, O que a gente primeiramente, pode falar de bom e como fazer? O quanto antes você começar qualquer investimento, qualquer das opções, você vai fazer o tempo trabalhar para você muito mais rápido. Então, tenho 18 anos, consegue guardar R$100, R$50, cara, ótimo, comece. Né? Eu acho que isso é o principal. Daí você vai estudando um pouquinho, vai aprendendo para melhorar esse bolo aí. Falando de previdência privada, vou falar um pouco genérico aqui, porque é um assunto que dá para ficar 3 dias aqui debatendo. A gente tem algumas modalidades que tem que ser observada ali na hora de uma contratação, né? PGBL, VGBL, é bastante sopinha de letrinhas. Mas quem está começando ali, está com 18, 19 anos, 20 anos, procurar dentro de previdência, você tem muitas opções de fundos ali dentro, né? Que você pode mexer conforme o mercado, a situação de mercado, se está os ventos soprando melhores para ativos mais agressivos. Então você pode buscar ali ter um ganho em um fundo de previdência com maior risco, que olhe um pouco mais para ações, para moedas, que ao longo do tempo, a longo prazo, ele vai te trazer um retorno maior, geralmente, do que os mais conservadores. Porque a gente está falando ali de começo, né? Aquela pessoa mais jovem, que tem bastante tempo ainda para ter uns altos e baixos. A vantagem da Previdência, dentro de Previdência, você pode alterar, vamos supor que veio ali, a gente está tendo aqui agora a crise ali de guerra, então estou com medo de ativos muito perigosos ali de ações. Quero ir para uma renda fixa dentro de Previdência. Você pode fazer a portabilidade de fundos, você não vai pagar imposto. Sem fazer resgate. Sem fazer resgate. Então, uma outra vantagem de Previdência também é que você consegue trazer uma alíquota menor nos seus investimentos. E aqui não vou entrar nem no mérito do PGBL ou VGBL, que daí entra regras de trabalho. Então, cada caso sempre tem que ser estudado individualmente, mas, no geral, assim... Eu acho que a grande vantagem da Previdência é, depois de 10 anos, ter um imposto de renda menor. Exato. Migrar, né, de um investimento para outro sem fazer resgate. Não ter pagamento de impostos, que é o come-cotas no meio do investimento, né? Perfeito. E o que eu acho espetacular, que eu vou pedir para você explicar, Rafael, não entra no inventário. Boa. Dentro de um planejamento sucessório, né? Palavra bonita, planejamento sucessório, tá na moda. Todo mundo acho que tinha que ter uma parcela dos seus investimentos dentro de Previdência para facilitar ali uma sucessão, né? O que é a sucessão? Faleceu, as pessoas que ficam têm uma despesa para ter acesso ao seu patrimônio, seja financeiro ou uma casa, um carro. Tem bastante imposto, e aí é recomendado sempre ter ali 8%, 7%, até um pouquinho mais, 12%, acho que é bem saudável, em Previdência, e boas Previdências, tá? Acho que a Previdência foi muito crucificada e muito mal vendida anos atrás. Foi não, né? Ainda é, né, Danilo? Ainda é. Porque o único canal que as pessoas tinham para acessar esse tipo de investimento eram os bancos. Então, hoje já mudou, né, essa história. Ainda então, hoje bem, as corretoras estão oferecendo. Hoje você já encontra
planos de previdência independentes, que saem desses grandes bancões. E aí já são melhores. Aí já tem fundos ali atrás que trazem rentabilidade. De rentabilidade, eu tô falando de meta, né? Nós três aqui já fomos de banco, sabemos como é, né? Não vamos aqui romantizar. Mas muitas vezes o cliente, eu tive uma cliente, gente, que ela tem 72 anos, recebeu lá um dinheiro de uma indenização, foi no banco, o gerente do banco, que eu não vou dizer qual é aqui, vocês sabem qual, pegou todo o dinheiro dessa pessoa e pôs num plano de previdência. Eu não duvido, não. Entendeu? Então, isso é que é errado. Por Sim, isso que ela sim. ficou marginalizada. Sim. Mas, gente, é um excelente produto feito com critério, com planejamento, né, Rafa? Não, você tem, ali até entrando um pouquinho no PGBL, você consegue pagar menos imposto, menos imposto até na sucessão ou no seu ano ali na sua declaração de imposto de renda. Claro, tem regras específicas, tá, gente? Deixa de pagar imposto também licitamente ali, porque não tem o tal do come cotas. E pode o alterar. planejamento sucessório, O planejamento para sucessório é resumir, lindo. se aconteceu alguma coisa com a pessoa que fez o plano, falecer, infelizmente, o beneficiário vai lá e saca o dinheiro, demora alguns diazinhos, o dinheiro está na conta. Isso vai ajudar no inventário, Sim. em despesas, em pagamentos de impostos, mas tem que ser feito com critério. E você pode indicar o beneficiário, né, como um seguro, até que agiliza até na liberação dos recursos. Exatamente. E um outro investimento que eu acho ótimo, que o Rafa ama e o Danilo também, são os fundos imobiliários. Ensina pra gente... eu gosto. Ensina pra gente, Danilo, o que é um fundo imobiliário, por que fazer, quanto fazer... Cara, primeiro assim, né? Historicamente, o Brasil, ele tem, né, essa questão do investir em imóveis, né? Sim. Tem até uma frase que eu vi um tempo atrás. Quem compra terra nunca erra, né? Essa Essa frase, né? exato. Tijolo. E, minha avó sempre falou pra mim, tem que comprar tua casinha, não sei o que lá, né? Então, os fundos imobiliários vêm preencher essa alternativa de investimento para você investir no setor imobiliário, mas... em shoppings, imóveis comerciais, galpão logístico, sem precisar diretamente ter o imóvel, né? Sem ter a dor de cabeça de procurar um inquilino, sem ter toda aquela questão burocrática. E o fundo imobiliário, por legislação, 95% da renda dele, ele distribui para os cotistas. Então vira uma renda, né? Vira uma renda mensal. Então, mensalmente ali cai na sua conta o aluguel, né, daquele fundo. E aí são vários imóveis também. Então pensa que tem vários cotistas. Não tem só você, tem vários ali cotistas. Então compra vários imóveis. Imóveis que geram valor, imóveis que geram renda todos os meses. Dilui o risco. Dilui o risco também. E outra, você não corre o risco de ter um imóvel que ficou sem alugar, que você vai ter que pagar condomínio, IPTU, porque aquele pool de investimentos vai te dar uma renda. Exatamente, É isso, vai cobrir. Né? O fundo lá, tem 10 imóveis. Se tá com problema de alugar um imóvel, tem os outros imóveis que tá suprindo, mas tem profissionais do fundo que são responsáveis por encontrar quem vai alugar, né? Fora a liquidez, né? E tem a liquidez da bolsa. Então é negociado na bolsa de valores. Eu até costumo falar para as pessoas que eu converso, que eu gosto tanto de fundo, que eu falo que chamar fundo imobiliário de renda variável até, assim, porque tá na bolsa. Então Mas eu costumo falar assim, para mim renda variável é igual banana, fundo imobiliário é igual banana. Tem a banana nanica, a banana maçã, sabe? Então para mim eu considero um pezinho de renda fixa ali, sabe? Embora esteja na bolsa, mas a volatilidade é tão pequena do fundo imobiliário, é um ou outro que Mas você... que precisa de prazo, né? Precisa. Não adianta você querer vender, né? Querer Mas é um ou outro que você tem problema. Ficar um mês aplicado. Não vai ver diferença. Por isso que a gente está focando em previdência. Não, é longo em prazo. aposentadoria, né? Prazo. Aliás, a pessoa que compra um imóvel para viver do aluguel, compra para longo prazo. Ninguém compra um imóvel vai e vende. Vai vender o mês seguinte, né? E o interessante, assim, como a gente está falando ali do jovem que está começando a guardar um dinheiro, se ele começa a acumular cotas de fundo imobiliário, né, Danilo? Ele vai, cada vez mais, ele vai ter um dividendo maior. E aí tem a disciplina ali de comprar cotas todo mês. Inclusive, hoje eu comprei umas 3 cotinhas ali, tinha um dinheirinho sobrado, 3 cotinhas mesmo, não dava R$100. E vai acumulando essas cotas, né? Porque você recebe por cota. Chega um momento que o que você recebeu de dividendo já pagou o valor das cotas que você comprou. Você compra mais cotas ali. Exatamente. Sempre longo prazo. Vamos pensar em longo prazo, não é 1 ano, 2 anos, 10 anos. Conta aqui para nós, para fazer fundo imobiliário tem que ser rico? Não. Quanto que eu posso investir num fundo imobiliário? Nossa, o fundo imobiliário mais famoso da bolsa hoje, né? MXRF11, famoso MXRF11. Quase 1 milhão, já bateu
1 milhão de cotistas. Tá R$10 a cota, R$10,70. Então, gente, só não investe quem Uma não cota. quer, fala a verdade. Você tem outros ali que tá beirando 9,26. É. Tem fundos que eu adoro ali na casa abaixo de 9,50. R$9,50. Você R$9,50. com R$10, 9,50 você começa a ser um investidor. Você não paga nem a pizza. Não paga mais Não hoje, paga não consegue. Pizza. Eu dou o exemplo da pizza, né? No do Danilo também dei o exemplo da pizza. Quanto custa uma pizza? Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu não tenho condição de investir. Não tem prioridade. E o legal, assim, do fundo imobiliário, que a indústria, né? A indústria de fundo imobiliário, enxergando essa possibilidade, ela vem quebrando o valor das cotas. Antigamente, as cotas eram meio que base ali, R$100. O MXRF, citado aqui pelo Danilo, acho que foi um dos primeiros a ter uma cota ali a R$10, né, Danilão? E aí outros fundos, bons fundos, excelentes fundos, veio nessa onda para democratizar mais ainda o mercado. E até voltando um pouquinho, a gente gosta desse tema, dá para discutir bastante. Com certeza. Até para voltar um pouquinho lá no início, né, que você perguntou, qual que é o melhor investimento para quem já está aposentado? Lógico que aqui a gente fala genericamente, mas ter uma carteira de fundo imobiliário na época de aposentado também é uma boa ideia, porque você não vai comer as cotas, né? Você não vai gastar cota, não vai vender cota. Vai receber o dividendo e fazer ali um salário, né? E eu acho que a gente também tem que mudar um pouco essa coisa do aposentado. Eu, gente, sou aposentada. Eu sei que não parece que vocês vão falar, nossa, você é muito jovem. Eu sou aposentada. E eu tenho certeza que eu vou viver mais 30 anos. Então, eu também posso começar hoje a fazer investimento. Então, sempre é tempo. Tem gente que fala assim, Mara, eu tô muito velha para pensar nisso. Não tá não, porque a gente vai viver muito. Exato. Não é? Exato, e você, falando das caixinhas lá no início, né? Você também tem os sonhos, tem que fazer suas viagens, tem que procurar e guardar sempre dinheiro. Fazer viagem ou fazer um curso no exterior, que muitas... Isso é um segmento que está crescendo muito, né? De pessoas com 40, 50 anos que querem fazer o intercâmbio. Boa, que antigamente era só gente de 15 anos, tem empresas especializadas e ter uma reserva, né? Isso é um investimento. Uma reserva de emergência, então todo mundo... seria o ideal todo mundo conseguir ter um dinheiro guardado. A gente sabe, deve ter gente que está ouvindo a gente aí no DAI ou no YouTube falando assim, gente, esse pessoal tá louco, tá todo mundo endividado e eles falando de investimentos. Mas vocês veem, a gente está falando de investimento de R$10, né? De R$10. R$10. A gente está falando de prioridade aqui, né? Boa, Danilo, A gente está falando de prioridade, né? De querer mudar de vida mesmo, assim, né? A gente não tá falando de ficar milionário de um dia para o outro, de nada disso. Mas de ter uma vida financeira equilibrada e cuidar da vida financeira, né? Ontem eu fiz até um stories falando, a gente não vai ficar acumular dinheiro do dia para noite. É ano após ano, não vai ser do dia para noite. E outra, assim, tirar aquela ilusão, né, Danilo, de que você vai ficar rico com os investimentos. Isso daí... Eu falei esses dias. Isso não combinamos. Isso é uma preocupação. Quando vem com aquela oferta que você vai ganhar 10% ao mês, 20, 30, gente, cuidado, sai fora, corre. Você vai ganhar dinheiro com o seu trabalho. Exata, essa frase eu falo com os clientes, sabia? E a gente não combinou. E para mim é o seguinte, não importa quanto você ganha, importa quanto você gasta. E aí se você quer um bem maior, você tem que abrir a mão ali, abrir escolhas. Né? São escolhas ali. Às vezes não dá para ter tudo, né? Exatamente. Vai se planejar, vai abrir mão de curtir agora para conquistar a casa, o carro. Exato. E não precisa ser radical, né? Lógico, você não... Às vezes a gente escuta, corta o cafezinho. Pô, mas o cafezinho seu é primordial no dia. Não corta o cafezinho. Mas eu brinco com a Mara, assim, faz tempo, né, da pizza. De vez de comer pizza toda sexta-feira, deixa uma sexta-feira sem pizza e guarda o dinheiro da pizza. Já vai dar. Eu fiz uma conta que eu vou fazer uma palestra para 6 adolescentes, que os pais me contrataram. E aí eu fiz uma conta. Se a pessoa começar a aplicar R$500 por mês com 20 anos, aos 60 ela vai ter 2 milhões. R$500 por mês. Se ela começar a aplicar aos 30, aos 60 anos ela vai ter 1 milhão. Você vê a diferença que faz o tempo, porque a gente tem o nosso fermentinho, né, que é os juros compostos, né, Danilo? Sim. Tem 3 fatores que são importantes, eu acho que no processo, na jornada de investir, né, do investimento. O tempo, então, quanto mais cedo começar, é melhor, sabe? Dá para eu investir com 60 anos? Dá.
Mas quanto mais cedo começar, melhor. O valor que você investe, porque também se você investir R$50 todos os meses pro resto da sua vida... vai ficar mais difícil. Que você ganhe 2, 3% ao mês. Não vai. Você tem que melhorar, aumentar sua renda, investir em você também e tudo mais, né? E o tempo e a taxa de juros. Então, procurar investimentos que dê bons retornos, né? Então, esses 3 fatores juntos... Nossa, você falou de fermento. Sucesso. Vai ter um bolão de fubá maravilhoso, né? Que delícia. E eu acho que, principalmente o jovem que está começando, ele precisa ter essa disciplina assim, de fatiar bastante, porque você tocou um ponto aí importante. Precisa também investir em educação, né? Investir em se especializar. É investimento, né? Não é um custo, é investimento. Nós três aqui somos exemplo, né? O que você já estudou? Conta para nós. Olha, eu me formei em recursos humanos. Ah, verdade. A história é engraçada, né? Quando eu fui procurar a faculdade, eu não queria nada que tivesse matemática. Eu não gostava, não me dava bem matemática. Aí eu falei, vou fazer RH. Primeira aula, primeiro dia, folha de pagamento. Aí eu falei, bom, a matemática ela persegue mesmo, né? Mas aí depois eu fiz pós-graduação em mercado de capitais, porque me encontrei na área, né? Só que fiz diversos cursos. Então todo cursinho que aparecia lá na B3, na bolsa, eu fazia investimento, para sempre aprender mais, sabe? Sempre adquirir conhecimento. E é fundamental, é isso que muda o jogo. E você se certificou para trabalhar com investimentos? Pela Ambima, com CEA. Certificado de especialista em investimentos da Ambima, né? Que não é fácil, gente. Já é um grauzinho, né? Eu acho difícil. Aí tem o CFP que o Rafa tem, que também é o meu sonho. Aí o Rafa fez administração, né? Eu fiz a graduação em administração de empresa, depois eu fiz pós em mercados financeiros, aí diversos cursos também, CPA 10, CPA 20, aí eu fui direto para o CFP, que é um certificado de planejamento financeiro, né? Hoje eu não posso falar que eu sou planejador financeiro porque eu sou agente autônomo, né? Um assessor de investimento, e não, por lei, a gente não pode ser os dois ao mesmo tempo. Mas a gente usa bastante as técnicas, né, e o conhecimento para ajudar as pessoas a investirem dentro disso aí. E sempre fazendo curso, né? Sempre fazendo curso. Eu também fiz economia, eu me formei em segredo, só aqui para nós. Me formei em 91. Me formei, 5 anos de faculdade na época. Depois fiz pós em administração contábil financeira, fiz pós em gestão de pessoas, fiz curso de mercado de capitais no INSPER, fiz coach pela Sociedade Latino-Americana, sou perita do Ministério Público, fiz educadora financeira, uma faculdade de educadora financeira no Rio de Janeiro, EAD, e estou sempre estudando. Eu vou contar um segredo só para o Danilo aqui no microfone aberto. Eu trabalhei com a Mara no banco. E essa pessoa sempre incentivou todos os funcionários a estudarem, continuar estudando e crescendo. Porque não dá para parar. Não dá. Foi ontem, né, que a gente trabalhou no banco. Foi ontem, E aí a gente... Bom, antes disso, eu quero falar para você que está ouvindo a gente, ou no DAI, ou no YouTube, visita o site da Rádio Nova Difusora. Lá tem toda a nossa programação. Todo dia tem o programa Sintonizados, que faz entrevistas, tem um quadro Minha Opinião, e tem podcast todos os dias, super bacanas, tanto quanto o meu aqui. Vai lá, conhece a programação e segue a gente, tá? E também estamos em todas as plataformas, Face, Instagram, vai acompanhando a gente. Vamos falar agora de um outro ponto. A gente já falou de previdência privada, que é importante fazer um pouquinho. Falamos sobre fundos imobiliários e agora vamos falar do quê? Do INSS. INSS. A bomba? Agora deixa o Danilo começar. Jogou a bomba. Eu posso começar se vocês quiserem. Pode. Posso? Então vamos lá. Por que eu acho importante ter o INSS? Eu acho que o INSS a gente tem que pensar nele mais como um seguro, entre aspas, um benefício. Muita gente fala assim, para que você vai pagar INSS? Porque se você investir 30 anos, você vai ter muito mais dinheiro do que o INSS vai te pagar. Tá, mas e se você investir 1 ano e tiver um piripaque? Como é que a sua família vai se virar? Exato. Pelo menos, seja 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, seja quanto for, a sua família vai estar, pelo menos, recebendo aquele dinheirinho. Se você cai na rua, quebra a perna. Como é que você faz se você ainda não teve tempo de poupar? Essa é a minha visão. Eu paguei INSS a vida toda porque eu não pude optar também, porque eu era CLT. Não me arrependo. Hoje eu me aposentei
e minha aposentadoria ajuda a pagar minhas continhas. E aí, o que vocês pensam? Danilo, que eu não sei o que ele pensa ainda. Não, o INSS eu acho que é o mal necessário, né? Que falam, né? Isso. Primeiro não tem como você fugir, né? Porque se você é CLT, já vem na folha. Mas vocês dois, por exemplo, não são. Então, mas aí você tem empresa, tem que ter um prolabore ali. Você pode engambelar um pouquinho, essa questão de contabilidade, não tem, mas tem o prolabore que desconta. Porque o DARF previdenciário é obrigatório. Uma coisa que ninguém sabe, Danilo. Todo mundo que tem empresa tem que pagar DARF previdenciário. Sim. Tem gente que fala assim, eu sou dono da minha empresa, eu escolho se eu pago ou não. Não. Você tem que definir lá o prolabore, tem né, a lei, base. tem que definir prolabore e tem que contribuir pro DARF previdenciário. Sim. E se você é MEI, automaticamente também entra lá pro DARF. Exato. Paga a O guia, INSS, né? INSS. Então, assim, o INSS, olhando sob a perspectiva do que é o INSS em si, é uma bomba, né? Assim, a gente, economicamente falando. Mas é o que você falou, ele supra a necessidade ali no momento que você mais precisa. Vou dar um exemplo da minha esposa mesmo. A minha esposa, ela era MEI, porque ela trabalhava com confeitaria particular, ela era MEI. E ela engravidou. E parou de pagar. Não, continuou pagando. Ela recebeu o benefício. Tá vendo? Se você pagar 10 meses consecutivos, você tem o direito. Você recebeu o benefício da gravidez ali, depois que o bebê nasceu, se eu não me engano, foi depois que o meu filho nasceu. Isso. Recebeu o benefício. Então, assim, tem esse lado do benefício, né? Agora, assim, de fato, não ficar só no INSS. Porque o que eu vejo as pessoas falando não, já tenho INSS para minha aposentadoria. Toda vez que a pessoa fala de aposentadoria, fala só do INSS. E depender só do INSS é complicado, porque a gente vê que todo ano as regras mudam praticamente. Cada ano que passa a idade aumenta mais para você se aposentar. Então tem que ter os dois. O INSS, tem que ter lá e ponto. Eu pago e ponto, né? E aí você faz seu pé de meia. Legal. Aí você diversifica nesses outros investimentos. Agora, seria genial se pudesse escolher, né? Falar assim, eu quero que o meu INSS seja aplicado como o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou, né? Eu quero que seja aplicado, assim. Porque a forma como funciona hoje, eu estou financiando quem está aposentado hoje, né? Pena que ele ficou lá e não fez nada, né? Não fez, né, o que ele falou, né? Eu acho que a gente poderia escolher, realmente, onde a gente quer investir o nosso INSS. Porque, afinal de contas, é o nosso dinheiro, né? É o nosso dinheiro. Mas e o fundo de garantia, então? Que também é nosso dinheiro e rentabiliza nada e tem que pagar. Bom, pensando ali, vamos pensar mais no lado social, acho que por isso que, sem querer defender nada. Exato. Mas o INSS hoje eu acho que, perante o mundo, é um dos sistemas mais democráticos, vamos dizer assim, porque realmente ele tenta ajudar a pessoa mais de renda mais baixa, né? E muita gente, é muito polêmico o INSS, né, Danilo, né, Mara? A gente, lá no escritório, a gente entra em discussões, assim, intermináveis de INSS, é muito engraçado mesmo. Porque pagar ou não pagar, e aí entra a questão que você colocou assim, mas eu poderia escolher o meu dinheiro, e aí as pessoas falam, eu não coloco no INSS porque eu vou escolher, eu gosto de ações, eu vou ganhar mais, eu gosto do Tesouro Direto, eu vou ganhar mais. E esquece que o INSS, ele é um seguro de vida, ele é um seguro de sobrevivência. Não, ele não é, ele funciona ele como? Funciona como? Ele funciona como? Porque, vamos lá, você paga ali, acho que o mínimo é R$260, se não me engano, um pouquinho mais. Depende, porque se for no MEI, você paga R$72 tudo, né? Então, R$72. Se for no contribuinte individual, aí é em torno disso. Boa, vamos lá, R$72. Mas eu vou pegar e aplicar esse dinheiro, eu sou disciplinado, eu tenho certeza que eu vou aplicar esse dinheiro ali na melhor recomendação que o Danilo vai me passar ali, vou ganhar o triplo do que o INSS. Só que você foi lá no terceiro mês, você foi atravessar a rua e quebrou a perna. E aí, você é MEI, você não consegue trabalhar, você não vai ter isso daí. Os 3 meses você não vai ter nem... Com 3 meses você não tem auxílio, tem que pagar um ano. Passou um ano, você não juntou dinheiro para você viver. Não. Mas se você contribuiu igual a esposa do Danilo, Exato. Pagou 10 meses, teve direito à licença maternidade. Sim, exatamente. É pouco ou muito, mas ajudou pelo menos nas fraldas. Você ajuda, né? Ou você ajuda nessa fase, né? E fralda ainda. Então eu sou um defensor, sim, de pagar, das pessoas terem o INSS. E aí, lógico, dependendo da condição das pessoas, você, de novo, as caixinhas e colocar, fazer os investimentos ali, diversos
em diversas caixinhas, né? Já falando de fundo imobiliário, já falando de previdência e de INSS, não deixa de ser um investimento. Diversificar é a palavra. Exato. A gente não pode ficar com todos os ovos na mesma cesta. Isso já é assunto dos nossos avós, né? Exatamente. Porque se cai a caixa de ovo, quebrou tudo, né? Então, tem que diversificar. Não dá para ficar tudo no mesmo investimento. Eu acho todos ótimos. Sim. Tirando alguns que não são regulamentados pelo Banco Central, que a gente não vai tocar no assunto aqui. Mas todos, eu acho que se a gente fizer um pouquinho de cada um... E é assim, a gente vai mudando o nosso perfil, né? Sim. Quando eu tinha 30 anos, eu gostava, assim, de correr riscos. Hoje... Eu não quero correr risco, eu não quero perder meu dinheirinho, porque eu já tô velha, custou a ganhar, né? Verdade. E aí, queria falar de ações. Eu gosto também. Vamos lá, ações. O Danilo, ele tem uma visão de que ações não é de risco. Conta Não, por eu quê. acho que assim, por Eu exemplo, concordo eu falei com pra ele. Mara aqui, o pessoal tem aquela classificação dos ativos, né? Conservador, moderado e agressivo, que é o padrãozinho que as corretoras falam e tudo mais. É. Só que, por exemplo, o tesouro pré-fixado é conservador? Né? Cara, explica. Principalmente agora, na última semana, IPCA mais, então? o IPCA mais é conservador, porque a gente tem a volatilidade da taxa de juros, né? Nas 2 últimas semanas, curva de juros aí estralando, subindo muito, os vários títulos caindo, né? Os títulos se desvalorizam quando o juros sobe, né? Então, o que eu falo, né, Rafa? Que se você monta uma carteira de ações, eu vou dar aqui 3 nomes, vou dar 3 nomes aqui só como exemplo. Poxa, Vivo, Taesa e Banco Itaú. Qual que é o risco disso? Só disclaimer, né? não é recomendação. Não né? é recomendação. Não é recomendação, Não, mas só estamos citando. Isso, mas eu digo do tamanho das empresas. Seu Itaú vai quebrar? Não vai. Você entende? Taesa vai quebrar? Não vai. Então assim, você monta dizer, uma eu carteira acho, de né? ações, você monta uma carteira de ações e você trabalha com esses ativos que são, né, de empresas grandes, líderes nos seus segmentos, geradora de caixa, que distribui bons dividendos, eu não enxergo isso como alto risco. Mas tem a volatilidade do mercado, o risco sistêmico e tudo mais. Mas aí a pessoa também tem que ter essa consciência. Tipo, o risco sistêmico, pandemia, em 2020, tudo caiu, a bolsa caiu, né? E aí, poxa, eu não vou mexer nisso. Isso aí é pra frente. Isso aí é pra longo prazo. A gente tá falando de longo prazo. Nós estamos falando de longo prazo, eu tenho uma visão muito parecida com a sua. Acho que, de novo, é acumular cotas da empresa, né? Acumular pedacinhos da empresa, igual falamos do fundo imobiliário. Grandes empresas, eu dou risada porque assim, a reação do ser humano é muito, muito diferente, né? Quando eu vejo a bolsa cair, ou o fundo imobiliário ali, eu falo, putz, nossa, cara, preciso ver onde eu consigo tirar um dinheiro aqui para comprar, porque está em liquidação. E o movimento de bolsa de valores é muito ao contrário. Cai um pouco. Efeito manada. Fica com medo, é o que a gente chama de efeito manada. Quer comprar? O dólar subiu. Uma seguidora me perguntou semana passada. O dólar subiu, compro? Não, pelo amor de Deus. Agora é na hora de comprar. Eu dou um exemplo para os meus clientes. Eu pergunto se a pessoa gosta de café, né? Porque eu gosto muito de café, eu amo café. Aí você gosta de café? Gosto. Aí eu falo, você vai no mercado, tá lá, o pacote do café lá de marca, tá custando R$15. Você compra. Na outra semana, você vai, tá custando 9. Quando que você vai comprar? Você vai comprar 9, o que tava custando 15? Aí eu vou. Por que você vai comprar? Porque eu sei que o produto é bom, que o café é bom, a marca é boa. Com ações é a mesma coisa. A empresa é boa, a ação caiu, não significa que a empresa tá ruim, que o fundamento mudou. A empresa continua a mesma empresa. Então compra mais, meu. Exato. Compra mais. Compra agora que tá... mas o brasileiro não sabe muito mexer com ações, né? É o dinheiro ali direto. É muito... Ainda a volatilidade, né? A tal do sobe e desce ainda impacta muito na visão ali. A gente é muito enraizado no CDI, né? A gente é enraizado na poupança, né? Pelo verdade, amor de Deus, né? Verdade. Muito. A gente é enraizado que perde para a inflação, assim, descaradamente. A gente tem 72 milhões de contas poupança. Nossa. No Brasil. 72 não é de dinheiro, contas Número mesmo. de contas. Número de contas. Dinheiro é trilhão, né? É trilhão. Na ordem de trilhão de reais. Na Bolsa, a gente tem 5,5 milhões de pessoas. Nossa. E no Tesouro Direto, 2,2 milhões de pessoas que estão mexendo com o Tesouro Direto.
Sendo que o Tesouro Direto é quase o dobro, o Tesouro Direto Selic é quase o dobro de rentabilidade do que a poupança. É isso. Mas é por quê? Porque a pessoa não sabe, é insegura. Por isso que eu tenho um e-book que chama Como Tirar o Seu Dinheiro da Poupança. Bom. Boa. Eu fiz Bom. um e-book com todas as telinhas para a pessoa ir lá e saber onde ela clica para comprar o Tesouro Direto, como ela faz o CDB. Legal. Porque a pessoa, quando eu falo sobre o assunto, as pessoas falam assim, eu faço poupança porque eu não sei fazer outra coisa. Ah, não dá, né? Mas é por isso que as pessoas fazem poupança. É a nossa missão aqui, né? De ajudar. Exato. Eu sempre começo a conversa assim com um cliente, né? Falando de comparativo com pimentas. Né? Então, a poupança não é nem um molhinho de tomate. E aí você vai conhecer, você tem que conhecer o cliente. Então, eu brinco, falo, se você for convidar o Danilo para ir almoçar lá em casa e eu gosto de pimenta, não posso colocar aquela mais ardida. Eu não sei se ele gosta. Ele pode falar que gosta, mas de repente vai queimar a língua ali e não vai cair bem, vai estragar o almoço dele. Então, você vai oferecendo aos poucos as pimentinhas. Ações, de fato, é uma pimenta que você tem que ter um estômago um pouco mais resistente à pimenta, porque ela vai subir, ela vai cair. Mas quando a gente pensa em longo prazo, eu sou apaixonado por ações e fundos imobiliários nesse ponto, assim, desse longo prazo aí, de comprar e ir comprando aos poucos e investindo. Mas ainda a gente tem um caminho muito grande a trilhar para trazer isso para mais pessoas. Né? E antes de continuar, eu quero agradecer o nosso patrocinador, a Mocarzel Contabilidade, que patrocina o podcast Mara Descomplica. É uma empresa de contabilidade que está há mais de 30 anos no mercado. É uma empresa que cuida da contabilidade de empresas de vários segmentos, mas ela tem o foco em beleza, em salões, em estética, e atende com muito cuidado esse tipo de segmento. O segmento de estética e de salão de beleza, ele é um segmento que tem algumas regras diferenciadas. Normalmente é um salão parceiro, é um PJ que tem um contrato com uma outra PJ, e a Mocarzel faz isso com primor. Fora que eles atendem com agilidade, uma educação incrível. Lá tem a Júlia, que é a gerente de relacionamento, tem o Henrique, que ajuda a gente, e tem o Júlio Mocarzel, que dia 25 estará aqui com a gente. Não vai perder, ele vai falar tudo sobre contabilidade. Vai lá, visita o site mocarzel.com.br, Mocarzel, contabilizando sucesso. Vai lá conhecer o site. Obrigada, Mocarzel, pelo apoio. E eu quero perguntar para o Danilo. A gente pode aplicar em qualquer ação de qualquer empresa? Sabe aquela que lança, vamos vender ações? O que você acha disso? Eu não sou fã de IPO, né? O nome disso é IPO. Também não sou. IPO. Quando a empresa ela vai para a bolsa. Eu tinha um ex-chefe meu que até falava, né? Negócio bom não se vende. Ah, tá. Né? Ele era meio crítico de IPO. Ele falava, se o negócio é bom, por que tá vendendo, né? Então ele sempre ia fazer a análise de IPO já com o pé atrás, já, né? Falando, tem alguma coisa aqui estranha que a gente precisa olhar. Então assim, não pode investir em qualquer ação. Na verdade, hoje na bolsa, eu vou chutar aqui que faz tempo que eu não vejo esse número, mas deve ter 500, 600 empresas listadas. Mais ou menos. Eu sou a favor de investir nessas. Listadas na bolsa. Listadas em bolsa. Agora, mas que dá para você de fato investir, sabe? Falar, essa empresa é uma empresa que vai gerar valor. Poxa, tem 100 no máximo. Tá. Sabe? Porque você tem muitas empresinhas pequenininhas ali que entraram. Tem momentos da bolsa. Tem momentos que a bolsa tá num hype, subindo muito dinheiro, liquidez. Várias empresas começam a entrar no negócio. E quando uma pessoa que está ouvindo a gente lá e fala assim, eu quero entrar em comprar ações, mas como eu sei as 100 ações? Como é que ela pesquisa? Ou ela precisa ter um consultor, um educador? Aí eu ia sugerir ela procurar uma consultoria, um escritório para auxiliar ela. Até porque você definir, né? Você precisa entender o perfil da pessoa. Porque tem empresas que têm um perfil de dividendos. Distribui muito dividendo. Essas empresas já são grandes, líderes no seu segmento. Tem empresas que não distribuem muito dividendo, precisa reinvestir, né? Precisa de muito dinheiro para reinvestir no próprio negócio ali, né? E aí você tem a chance da cota subir mais, né? Você tem um ganho de cota maior.
acho que o Danilo foi perfeito aqui. É descobrir e às vezes você tem afinidade com com algum segmento, né? A gente, por exemplo, de banco, né? A gente, por exemplo, de banco. Eu tenho uns amigos que trabalharam em aviação e aí eles gostam de companhia aérea, mas eles conhecem, né? Então, tem um outro amigo aí que ele trabalhou na indústria de petróleo. Cara, então, essa indústria ele conhece muito mais do que eu. E ele me dá aula do segmento, né? Então, como que eu vou falar para ele, essa daqui não? Se o cara trabalhou, sabe tudo. Exato, né? Então... E eu queria perguntar para vocês explicarem 2 coisas que eu vou perguntar. Primeiro, dividendos são distribuídos todos os meses? 1. Segundo, por que tem fundo imobiliário que está desvalorizando naquele momento e paga dividendos? Vai, cada um responde uma. Vamos lá. Dividendo... Em fundo imobiliário, ele é obrigado a distribuir a cada 6 meses, mas o mercado pratica mês a mês. Tá? Então, como o Danilo mencionou ali no começo, 95% do lucro caixa no mês ele é obrigado a distribuir. Ele pode pegar a prerrogativa de distribuir a cada 6 meses, mas o mercado tem pagado mês a mês. O dividendo para o fundo imobiliário não influencia, quer dizer, o dividendo e a cota não... Dá um exemplo se a casa fosse alugada. Por exemplo, eu aluguei a minha casa. Verdade. Por R$1.000 Fica mais fácil. Isso. Aí, vamos supor que alagou, que choveu bastante, alagou a rua e aí... Desvalorizou a casa. O aluguel continua R$1.000. O inquilino tem que pagar. Exatamente, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então... lógico que tem assim, o fundo imobiliário pagava R$10 por cota de dividendo, no outro mês ele pagou R$8, a cota vai sofrer um pouquinho porque o investidor vai olhar assim, por que caiu, né? O que aconteceu? Aí você tem que buscar mais informações para ver ali no relatório gerencial, tudo, ligar para o seu assessor, liga para o seu assessor e tal, para entender ali. E é legal assim, até as casas de administradoras de fundo imobiliário, geralmente eles são muito abertos a ligações de pessoas, de cotista, né? Ligar e perguntar o que está acontecendo, tudo. Então, é interessante. E agora o Danilo vai falar mais dos dividendos das ações. Se paga todo mês? Como é que é isso? Então, tem empresa que tem esse perfil, que distribui todo mês. Então, tem aquela empresa, por exemplo, uma empresa que eu gosto muito, reforçando que não é uma recomendação aqui, é só um exemplo prático, né? Isso. Mas a empresa que eu gosto muito é a Telefônica. Tá. Ela tem ações na bolsa, ela é uma empresa gigante, ela não tem tanto investimento assim mais, porque ela não tem mais para onde crescer, só que ela gera muito caixa. Porque as pessoas não querem ficar sem a sua internet ali, né? Então, ela gera muito caixa. Então, tem vezes que ela distribui 100% do que ela gera de caixa, ela distribui para os seus acionistas. Então, ela é uma empresa que paga com recorrência. Paga ali com muita recorrência os dividendos. Só que tem empresa que não, que está num outro processo, tá? Ao invés de estar ali já num nível de maturidade muito grande, está crescendo, então está abrindo uma fábrica nova, está aumentando, expandindo a atual. Não vai poder dividir tanto. Então não vai poder entregar esse dividendo para os sócios, né? Para os acionistas. Então retém esse caixa para poder investir. Só que a lei ela fala que a empresa tem que distribuir 25%. Né, tem que distribuir do lucro. E como ele é distribuído é definido no conselho da empresa, né? Isso. Porque às vezes você compra uma ação, aconteceu com um cliente meu. Eu vou comprar a ação X porque todo mês distribui dividendos. Só que depois de um tempo o conselho se reuniu e mudou e resolveu distribuir semestralmente. E aí aquele recurso fez falta no mês a mês para ela. Ela recebeu, só que 6 meses depois. Então, os 25% é obrigatório, eles não podem gastar tudo, mas como isso vai ser distribuído é o conselho daquela empresa que define. Cada empresa. Cada caso é um caso. Não tem regra, pode ser mensal, bimensal, trimestral, anual. Não tem essa regra, porque a empresa precisa fazer a gestão dela ali, né? Então, precisa dar grana ali para poder investir e tudo mais. Então, investir em ações com esse pensamento de eu quero receber mensal, eu falaria que era meio um tiro no pé, assim. Eu iria mais para os fundos, que tem essa cultura. Né? Exato. Porque pode mudar mesmo. Chama uma extraordinária ali, um conselho, né? Uma reunião extraordinária e, a gente precisa mudar aqui.
E vamos lá, diversificar, né? Não vou colocar todos os ovos no mesma cesta. Exato. Vou para fundo imobiliário, vou comprar só aquele mais famoso que tem mais cotista. Não. Porque pode mudar o jogo. Vamos comprar alguns fundos imobiliários. Eu acho que é assim. Eu acho que é diversificar, Sim. estudar, Importante. entender o que você está fazendo, procurar ajuda. E assim, gente, eu sou uma pessoa que vivo no Instagram, vocês sabem. Eu faço 5, 6, 7 publicações por dia. Mas não fica só atrás do Tô Instagram. aprendendo. Não fica só internet- atrás do Instagram, Verdade. do YouTube. O Danilo tem um canal no YouTube. Fala pra gente aí qual é o tem um canal canal. pra gente seguir você. Se pesquisar no YouTube Danilo Silva Investimento, já vai chegar direto no meu perfil lá no YouTube. Eu publico mais conteúdo lá. Eu E gosto você muito fala da de quê plataforma. lá? Falo de investimento de forma geral, né? Agora eu tô começando a colocar vídeos também de organização financeira. Eu acho que é um assunto bacana. Mas eu acho que a pessoa precisa eleger um especialista, sabe, Mara? Então, por exemplo, poxa, eu gosto de como a Mara fala. Escuta a Mara, Isso. sabe? Não fica pegando dica de tudo que é lugar. Porque assim, às vezes a Mara fala, pô, eu acho que você tem que investir no Tesouro Direto. Tem outro que fala, não, o Tesouro Direto é horrível, vai investir no governo, aí Aí você fica louquinho. O que eu faço? Então, escolhe um e segue aquele especialista, E sabe? qual que é o teu Insta, Danilo? @o Danilo Silva. Ok. O meu Insta. O Rafa, qual o seu Instagram, Rafa? Eu fiz um novo, aberto agora. É meu sobrenome, é Cremaschi. Tá ali no post da chamada aqui da rádio. Cremaschi _ Investimentos. Tá começando, tem pouca publicação, mas eu prometo que eu vou aumentar. De tanto que eu falei. Verdade. E você se comunica pelo Insta? Me comunico Canal pelo no YouTube Insta. Você também não tem? igual Ainda eu. não, ainda não. Também é preguicinha de fazer YouTube. Tá bem corrido. Mas falando nisso, eu acho que hoje, assim, as redes sociais têm muito especialista, né? Você vê guerra Todo mundo de Israel. sabe, né? Rapaz, tem muito Não, especialista. eu digo que quem sabe de finanças e técnico de futebol, todo brasileiro sabe escalar a seleção e fazer investimentos, não é? Exatamente. Eu acho muito importante a pessoa procurar informação, estudar, mas aqui você tem 3 pessoas que estudaram muito especificamente e estuda. Né? Para a gente renovar nossas certificações, nós temos que fazer cargas horárias de estudo para trazer aí o conhecimento para o nosso cliente, para o nosso público. Então, assim, são dedicação de horas, de grana também, porque a gente faz investimento nisso daí. Mas é importante que a pessoa tenha alguma noção. Norte, como disse o Danilo. Né? Quanto mais conhecimento ela tem e chega a gente, mais ela vai explorar o nosso conhecimento, né? Então, fica até mais satisfatório até ali. Satisfatório não, mas fica uma conversa diferente, né? Eu me assusto quando chego com um cliente e ele fala, não, pode fazer. Eu falei, acho que ele não entendeu nada. Eu não tenho dúvida. Aí eu começo a ficar com medo. O Rafa me alertou agora de uma coisa que eu acho importante a gente falar quando a gente fala em investimento de longo prazo de aposentadoria. Sempre estar atento à inflação. O que seria uma remuneração pela inflação? É o IPCA, que é o índice que fala como está a nossa inflação. Isso, a inflação oficial, pelo menos, né? A inflação oficial, pelo menos. Então é importante a gente ter isso em mente, né? Aliás, saiu hoje, né, de setembro, veio abaixo da expectativa, estava a expectativa de 0,34. Gente, eu estou de cabeça aqui, tá? Então, acho que saiu 0,26, se eu não me engano, no mês de setembro. E a inflação, ela corrói o nosso poder de compra, né? E quando a gente está falando de investimento a longo prazo, eu gosto muito das ideias e das carteiras que tem fundo imobiliário, que tem ações, mas eu gosto também de uma outra classe de investimento que chama IPCA+. E aí a gente tem o Tesouro Direto, e a gente tem ali também CDB, que paga IPCA+, sopinha de letrinhas. Eu adoro a sopa de letrinhas. Eu vou fazer um post só para... De sopa de letrinhas. De sopa de letrinhas, cara. Porque confunde, né? Muito. Mas assim, então a gente tem diversos investimentos que tem. O que é IPCA+? Inflação, ele corrige o seu dinheiro à inflação e mais um prêmio, mais uns juros. E aí você tem, que a gente chama de bullet, as palavras bonitas do mercado financeiro, ou seja, que eu te pago tudo ali no final, ou pagamentos semestrais, né? Então, Tesouro Direto, IPCA+, e aí quem está um nível um pouquinho mais avançado pode procurar ali debentures e
CRI, CRA... Aí já fica muito... Aí tem que estudar mais um pouquinho, tem que para a gente poder explicar, mas são isentos, né, de imposto. Sim. A gente está numa janela interessante para esses tipos de ativos, porque imagina que a gente está ali, paga inflação mais 5%, mais 6%, cheguei a ver ali até mais 7%, 8%. Nós estamos falando de ganho real, né, que é ganho acima da inflação. Né? Então é muito importante para quem está planejando a aposentadoria, jogar lá para frente, ter esse dinheiro atualizado de inflação. Só que tem que ter um mix, né? Porque às vezes o tal do CDI vai pagar mais, às vezes o PCA mais. Eu quero aproveitar agora e perguntar para o Danilo. A gente está na Semana da Criança, né? Eu não tenho filhos, mas a maioria das pessoas que está ouvindo tem. Fala um pouquinho pra gente do Educa Mais, do Tesouro Direto Educa Mais. Esse ano o Tesouro Direto lançou 2 novos títulos, né? O Tesouro Renda Mais, que tem, porque tinha um grande problema... encontro aqui com o nosso tema, né? Exatamente, porque tinha um grande problema no Tesouro, que você não encontrava uma alternativa de investimento de pagamento mensal. Então, ou era tudo no vencimento, ou era semestral. Então, o Tesouro Renda Mais, depois de um tempo, você vai receber aquilo de forma mensal, corrigido pela inflação. Certo. E agora, recentemente, ele lançou o Educa Mais, que tem como foco faculdade, né, o ensino do filho. Aí eu estava até lendo lá, você precisa vincular o nome dele também. Então, você faz o seu nome, o investimento, só que você tem que pôr o nome da criança, o CPF, então meio que fica preso o investimento, você decidiu para essa alternativa, né? É um título também que será corrigido pela inflação. Então, veja, tudo que a gente fala de longo prazo tem aí, tá envolvido em inflação, né? Porque tem essa questão o Rafa falou de corroer o poder de compra, a gente perde. A gente parar para pensar há 2 anos atrás, né? Pra cá a gente já mudou muito, né? Nossa, o valor das coisas, muito mais caro, né? Então, o Tesouro Educa Mais, o foco é no ensino do seu filho, né? Então, você escolhe lá o plano, R$30 por mês. Aí você pensa, eu tenho um filho de 1 ano, um de 4. Poxa, imagina se eu fazer para eles até 18 anos, o quanto que não vai ter acumulado. Vamos pagar a faculdade, vamos comprar carro, vamos fazer tudo, né? E é uma alternativa de investimento que corrige pela inflação. Então, uma excelente alternativa de investimento. Legal. E eu quero falar para você que está ouvindo a gente no YouTube ou pelo Dial no 79.9, que se tiverem alguma dúvida, pode mandar no Mara Descomplica, ou no o Danilo Silva, ou no Cremask _ Investimentos. A gente responde todo mundo e é a gente que responde, tá? A gente não tem assessor para responder. E hoje, às vezes a gente faz até uma conferência. Às vezes a gente até eu vivo perguntando pro Rafael que tal. E eu queria terminar falando sobre o Outubro Rosa. Hoje eu vim de rosa especialmente. E queria dizer para você que pode fazer o seu exame de prevenção, faça. Eu sou um testemunho, Rafael já me conhece há muito tempo, eu já tive câncer 2 vezes, e junto com um dos cânceres eu tive uma trombose venosa cerebral, e essas doenças não me ganharam. Então, faça a sua prevenção, porque muita gente tem condição de fazer o exame e fica com aquela mentalidade, não, eu não quero nem saber. Não. Eu quero saber o que eu tenho, que eu vou me curar e vou ficar ótima. E nem perdi meu cabelo em nenhuma das vezes que eu tive meu câncer, tá? Eu tive um com 36 anos e um há 3 anos atrás. Então, tem cura, faça os seus exames, cuide de você. A gente tem que ter uma vida completa, não é só financeira. A gente tem que viajar, tem que namorar, tem que sair, tem que passear, tem que ter saúde. Então, esse é um mês... A gente tem que fazer isso o ano todo, mas esse mês a gente precisa se dedicar a isso. E diferente do longo prazo que ajuda no investimento, aí é o curto prazo, né? Você precisa saber o quanto antes para ter mais chances de cura e se recuperar. Exato. Então, hoje em dia, até a gente colocou aí, ame-se, cuide-se. Então, a gente precisa se cuidar, a gente precisa fazer os exames. E eu digo que eu vou viver mais 30 anos, porque eu me preocupo aqui nos investimentos de longo prazo. É boa. Gente, e olha, o nosso programa está acabando. A gente vai para um breve intervalo, os meninos vão dar adeus já. E em seguida, depois do nosso breve intervalo, vem o Samba do Boca, um programa sensacional,
Continua com a gente depois que eu sair do ar, hein? E terça-feira que vem eu vou estar com 2 pessoas, assim, que se eu falar o currículo deles, eu vou ficar o programa todo. 2 pessoas sensacionais, a gente vai falar de microempreendedorismo. 2 economistas. Gente, falta 1 minuto. Rafa? Eu quero agradecer a oportunidade, prazer em conhecer o Danilo e me segue lá no Instagram. Me segue lá que acho que é seguidor. Ótimo, mais uma vez obrigado também, Mara, por estar aqui. Um prazer também conhecer o Rafa e tô sempre à disposição. Legal, gente. Precisando, manda contatinho pra gente. Muito obrigada pela audiência e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Você ouviu aqui na Nova Difusora, podcast Mara Descomplica. De volta na próxima quarta, às 15h. Eu fico ligada. Nova Difusora. Perguntinha rápida. Sua caderneta de vacinação tá em dia?